Se você sonha em ser mãe, você precisa ver esse vídeo. Eu vou te mostrar aqui quais são as 8 lições que toda mulher deve saber antes de se tornar mãe. A 5ª lição, inclusive, é uma lição em que as pessoas utilizam para te fazer desistir de querer a maternidade. E a 8ª lição, ela vai te surpreender, porque ela é indispensável, mas ela é inimaginável também. Vamos lá? Tudo bem, eu sou a Jo, sou psicóloga materna e infantil e venho aqui sempre falar com vocês sobre autoestima, autocuidado e autoconhecimento para a mulher que gesta uma criança, tem uma criança ali no seu ventre, e também para a mulher que já tem um bebê, que já é mãe. Hoje eu resolvi trazer 8 lições que eu aprendi após ser mãe. A lição número 1 é a seguinte: para ser uma boa mãe, você precisa estar bem por inteira. Jo, o que é isso? A gente, muitas vezes, quando está pensando em exercer a maternidade, a gente procura um médico para saber se a gente está no peso ideal, se a gente precisa de suplementação alimentar, se precisa de alguma vitamina, não é verdade? Então, mas esse cuidado é perfeito, é ótimo, ele é ideal mesmo para que você consiga ali, né, gestar um bebê de forma saudável. Mas tem um outro detalhe que também é essencial, é como está a sua saúde mental. Se você não passou por muito estresse ali nos últimos tempos, se você já sabe que quando você estiver gestando o bebê, você vai estar passando por estresse porque está num período específico, por exemplo, no seu trabalho. Esses detalhes, eles são importantes porque para exercer a maternidade com todo o carinho, com todo o amor que é necessário, o ideal é que você esteja bem, tanto fisicamente quanto mentalmente. E essa foi uma lição que eu aprendi após ser mãe. A 2ª lição que eu aprendi após ser mãe foi a seguinte: eu entendi que tudo acontece no momento certo. O nosso corpo e a nossa mente entram numa sincronia absurda quando nós estamos gerando o bebê. E isso traz ali uma sensação, inclusive, de desconforto, porque tá tudo funcionando numa sincronia muito grande. Mas isso é algo que chega a ser genuíno, de tão lindo que é. O nosso corpo entende todo o processo que está acontecendo. Os nossos órgãos abrem espaço para que o útero se expanda no decorrer da gestação. Nós temos sintomas que são estranhos a princípio, mas esses sintomas são sintomas que o nosso corpo gera, porque ele sabe que tem um corpo estranho ali e que precisa manter esse corpo estranho ali estável, sendo nutrido, enquanto ele precisa entrar em equilíbrio para que a mãe também fique bem. Então o nosso corpo é muito inteligente e essa sincronia, esse ocorrer aí tudo no momento certo é muito lindo, e foi uma lição que eu aprendi após ser mãe também. A 3ª lição que eu aprendi ao ser mãe foi que quando você se torna mãe, você descobre novas habilidades. Eu tenho habilidades hoje como mãe que eu nem imaginava que eu teria antes, e isso é muito lindo, é muito interessante, e é algo que me deixa até emocionada em alguns momentos. Tem coisas que você passa a fazer justamente porque você quer ver o seu filho bem, e já tem coisas que você faz porque é instintivo, é natural, e como mulher você consegue suprir as necessidades do seu filho a partir dessas novas habilidades que você vai tendo. Então é uma lição incrível que eu aprendi aqui a partir da maternidade. A 4ª lição que eu aprendi exercendo a maternidade foi ser mais forte. Quando você não tem filhos, qual é a primeira coisa que você pensa quando você está passando por um problema grande? Se você tem um vínculo forte, por exemplo, com a sua mãe, com o seu pai, com algum ente querido ou com algum amigo muito próximo, você quer ver aquela pessoa, você quer estar por perto daquela pessoa. E quando você é mãe, você precisa ser mais forte. Você pode até querer ter essas pessoas próximas, mas você pensa primeiramente no bem-estar da sua criança, e isso te torna mais forte, te torna mais resiliente. E essa lição é uma lição que, a partir de quando você é mãe, você leva pro resto da vida. Eu não te falei que a 5ª lição é uma lição que as pessoas utilizam em muitos momentos para te fazer desistir, pensar 2 vezes se quer ou não a maternidade? Então, qual é essa lição? É a lição em ter que lidar com palpites e crenças populares. Esses palpites que as pessoas têm, eles são palpites que muitas vezes eles não são tão úteis, porque eles já vêm na sua direção de forma desagradável, já vêm invalidando você como mãe, já vêm querendo provar que você está errado e você está maternando de forma errada. Isso é uma lição muito importante que você precisa aprender ali.
sabendo que você vai ser mãe. É você aprender a lidar com esses palpites. Tem duas formas super importantes aí para lidar. Tem pessoas que você olha para elas e você vê que não adianta você argumentar, que o ideal é você ignorar. E tem pessoas que você não precisa nem confrontar, basta você ouvir e ficar em silêncio. Por quê? Porque quando a pessoa, de repente ela tá te visitando e ela foi embora, você vai fazer do seu jeito e pronto. Quando a gente tem um bebê, a gente vai entendendo que a gente vai fazendo do nosso estilo, do nosso jeito. Por quê? Porque a gente vai compreendendo o que é melhor para ele. A gente adere a palpites das suas sugestões? Sim, a gente adere. Desde que sejam válidas, que a gente olha assim, nossa, realmente, eu não fazia desse jeito e vai que funciona. E funciona o negócio. Então, é um jogo de cintura que vai havendo. E essa lição é muito importante que você aprenda antes mesmo de você ter seu filho, para você não passar estresse nervoso. A sexta lição que eu aprendi com a maternidade, que é essencial que você também aprenda, é que você precisa alcançar a assertividade. Não sei se você sabe o que é assertividade, mas quando a gente não é omisso e não é agressivo, a gente tá na linha do meio, na linha de equilíbrio. E essa linha do meio se chama assertividade. Isso é ideal na criação de uma criança, para que você não superproteja ela demais, mas para que você também não negligencie ela. Então, essa lição é fundamental para você levar aí para a vida inteira, enquanto seu filho pode estar adulto, que você vai precisar manter essa assertividade aí como mãe. Inclusive, eu abordo bastante sobre assertividade no meu e-book Emoções para Pais e Filhos. Se você quiser saber, entender um pouquinho mais como funciona, é só você acessar, vai estar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. A sétima lição que eu aprendi após começar a exercer a maternidade é a de que eu não dou conta de tudo. Eu quero que você comente, para um pouquinho aqui o vídeo e comenta aqui embaixo se atualmente você tenta dar conta de tudo. Isso sendo antes da maternidade ou agora, se você já está aí exercendo a maternidade. Porque quando a gente exerce a maternidade, a gente precisa entender que a gente não dá conta de tudo. E tá tudo bem. A gente passa a priorizar o que é mais importante. E isso pra mim veio como uma lição, porque eu sempre fui muito perfeccionista, por exemplo. Então é difícil lidar com isso, mas a maternidade te auxilia a trabalhar isso de forma muito prática. E se você tiver muito encucada quando você estiver exercendo a maternidade em relação a dar conta de tudo, você vai ter alguns surtos, assim, você vai ficar mal em alguns momentos. Por isso, essa lição é fundamental. É você entender que você não dá conta de tudo. A última lição que eu aprendi com a maternidade é uma lição assim extremamente genuína, extremamente importante. Eu descobri a capacidade de amar, porque quando a gente está exercendo a maternidade, a gente entende, a gente vivencia um amor incondicional, e isso não é feito de repente, quando o bebê nasce, você olha pra ele. Não é isso. É quando você adota o bebê psicologicamente na sua cabeça. Quando você abraça o seu filho na sua mente como filho seu. Ali, tudo muda. É por isso que, por exemplo, tem alguns casos de mães que adotam crianças que não geraram ali as crianças e que elas amam tanto quanto, que elas são verdadeiramente mãe dessas crianças, porque elas adotaram a criança psicologicamente. A mãe que pare a criança, que biologicamente é mãe mesmo da criança, ela também precisa ter essa condição, ela precisa, amar psicologicamente, adotar psicologicamente o bebê, para que esse amor genuíno, para que esse amor incondicional ele invada o coração. E essa foi uma lição assim que veio de forma sobrenatural na minha vida e que é muito incrível e que é uma experiência que eu desejo que você também vivencie. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu quero que você pare aqui um pouquinho. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, curta esse vídeo também para que o YouTube entenda que esse conteúdo foi relevante, é relevante para você e vai ser para outras pessoas. E não deixe de compartilhar esse vídeo com todo mundo. Até logo mais!